Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas da Agrimet. Estou de volta com mais um ClimaCast, nosso quadro quinzenal em parceria com a RTC para discutir as condições climáticas para as principais regiões do Rio Grande do Sul. Infelizmente, nesse novo ClimaCast a gente traz notícias aí preocupantes para o estado. A gente tem visto aí nessa primeira semana de dezembro um tempo extremamente seco, diferente do que estava previsto, a gente vai comentar um pouquinho disso mais para frente, mas além disso, temperaturas elevadas que causam rajadas de vento e até queda de granizo, segundo o INMET reportou por esses dias. Então eu até trouxe aqui algumas imagens de anomalia descendial, então para esse mês de dezembro. No último ClimaCast a gente olhou em relação a novembro, como se fechou essa anomalia, e agora eu estou trazendo já aqui de dezembro. Então, o primeiro descende trazendo do dia 1º ao dia 10, então a gente vê com chuvas extremamente abaixo do que é considerado normal, a normal sendo a média histórica. Então, de 100 a 150, alguns lugares até 200 milímetros abaixo do que é esperado para a região, aquilo que a gente já estava vendo também no último vídeo. E para o dezembro 2, que ainda está começando, a gente teve só alguns dias desse descende, mas a tendência ainda é de anomalia negativa para precipitação. Mas como eu comentei, o que preocupa não é só o tempo seco, ou seja, essa anomalia negativa para a chuva, mas também a anomalia da temperatura. Então, nesse caso, a anomalia positiva. Então, a gente está com temperatura média do ar acima da média histórica. Então, para o primeiro descende de dezembro, nem tanto. Não é tão crítico, mas quando a gente olha que esse segundo descende que nós estamos e que está se configurando, a gente vê que tem temperaturas acima da média. Então, anomalia positiva, que nesse caso também é preocupante e também causa algumas condições críticas para as culturas que estão em campo. Bom, quando a gente fala de condição de armazenamento de água no solo, eu trouxe uma atualização aqui do nosso mapa do armazenamento, e a gente vê, de bate-pronto, que houve realmente uma alteração muito significativa na previsão. Então, quando a gente olha aqui, primeiro, no dia 5 de dezembro, aqui não teve tanta mudança, tá? É um cenário bem parecido, um pouco mais crítico do que estava previsto, mas para o dia 5 ainda bate com a previsão de 15 dias atrás, mas quando a gente vem para o dia 10 e para o dia 15, olha a comparação de como estava a previsão do NOAA para o dia 15 do 12 e como está agora. Então, isso muda completamente o cenário e aquela preocupação com o replantio da soja ou a perda de produtividade extrema do milho vem se tornando cada vez mais uma realidade e exige atenção. Então, fazendo esse comparativo só para a gente ver que realmente a previsão ela tem, infelizmente, essa probabilidade de mudança. Então, o que eu estou falando hoje, amanhã, pode ser também um novo cenário, mas infelizmente hoje a notícia não é melhor, mas a gente pode se manter otimista também, se for pensar no copo meio cheio, de que talvez essa previsão drástica que a gente está vendo aí para os próximos dias também não se concretize. Então a gente vê aí que para o dia 20, dia 25, até o dia 1º de janeiro, condições extremamente críticas, tá? A gente não chega em nenhum momento em uma condição razoável ou favorável aqui nas regiões que a gente analisa para o ClimaCast. E a mesma coisa continua acontecendo, esse mesmo fenômeno de estiagem continua acontecendo até o último dia que a gente tem previsão, que é o dia 12 de janeiro de 2022. Então, a partir daí, a gente já começa a ver uma favorabilidade chegando na divisa com Santa Catarina, mas ainda para as regiões produtoras a condição é crítica. Então, o que a gente torce aí para os próximos dias é que essa previsão drástica esteja errada, e que venha aí chuva, mas não só a fonte do Agrimax, que é o NOAA, mas como o INMET, o Climatempo e outras fontes, todas estão reportando esse período aí de seca, essa estiagem prevista para esse mês de dezembro e o comecinho do mês de janeiro. Quando a gente olha, as regiões aí isoladas, os municípios que a gente pega para caracterizar as regiões, começando pelo Planalto, a gente vê que teve uma mudança bem significativa aqui na soma, do que estava previsto para o próximo mês há 15 dias atrás, com o que está previsto agora. Então, São Luís Gonzaga
acumulando aí no próximo mês 36 milímetros. E aqui eu também fiz um comparativo para a gente ver como a instabilidade da previsão, né? Que o período que passou, então do último ClimaCast até hoje, dia 14, então do período do dia 30 ao dia 14, o que era previsto, né? Aqui para São Luís Gonzaga era 26 milímetros e o realizado foi 2. Quando a gente vem para Santa Rosa, a soma prevista aí de chuva aumenta um pouquinho, então a gente sai de 36 lá em São Luís Gonzaga e vai para 54 milímetros em Santa Rosa, mas a gente também vê, né, essa diferença drástica entre o previsto e o realizado, então de 17,6 milímetros indo para 6,4 milímetros realizado nesses últimos 15 dias. Então aquele pico de chuva que a gente estava esperando, que estava contando, não aconteceu. Quando a gente vem para Campo Novo, a soma aumenta mais um pouco, então a previsão aí para o dia 8 de janeiro tem uma previsão acima de 20 milímetros, é o volume mais significativo que também tinha em Santa Rosa, só que um pouco abaixo de 20 milímetros. Aqui em Campo Novo, acima, o que aumenta a soma da previsão, mas o mesmo cenário ali, né, do período do dia 30 do 11 para o 14 do 12, prevendo 22 milímetros aproximadamente e realizando só 11. E quando a gente vem aqui para Água Santa, a previsão tá para 62 milímetros e o mesmo cenário acontecendo nos últimos 15 dias, então a gente vê aí até uma certa tendência de ter uma diferença de 10 milímetros em torno, né, de 10 milímetros entre o previsto e o realizado. Então aqui 27 milímetros sendo previsto lá no dia 30 e o realizado hoje 17 milímetros acumulados. Para Sarandi, 59 milímetros previstos para os próximos 30 dias. E aqui nesse caso, acho que Sarandi e tem mais algum outro município que o previsto se assemelha do realizado. Então o previsto era 22,9 e o realizado foi 21 milímetros. Então aqui a gente não vê aquela discrepância no previsto e realizado do acumulado dos últimos 15 dias. Quando a gente avança para Não Me Toque, o volume é muito parecido, né, com Sarandi, 52 milímetros. Aquele pico no dia 8 a gente já não observa com tanta evidência em Não Me Toque como tinha para Sarandi, mas o volume segue muito parecido. E Não Me Toque também tem essa diferença de 10 milímetros entre o previsto e o realizado. Então, de 16 milímetros previstos, só 6 foram realizados. Ibirubá segue na mesma tendência, com uma soma de 48 milímetros para os próximos 30 dias, um pouco abaixo do que as últimas duas regiões, e também com essa diferença de 10 milímetros. Então, o previsto aí nos últimos 15 dias era de 13 milímetros e o realizado foi de 3. Bom, então de Ibirubá a gente avança para Panambi, que tem uma soma prevista aí de 48 milímetros para os próximos 30 dias, e o acumulado dos últimos 15 é um pouco diferente dos outros cenários que nós vimos para outras regiões. Então, enquanto tinha um previsto de acumulado de 15 milímetros, o realizado foi 20. Quando nós avançamos para Cruz Alta, a soma para os próximos 30 dias é muito semelhante, 44 milímetros, mas em compensação o previsto para os últimos 15 dias foi de 14 milímetros e o realizado de somente 2. Então, realmente, aí um período crítico para Cruz Alta. O mesmo cenário se confirmando aí Tupanciretã, também com volume muito parecido, de 37 milímetros, previsto para os próximos 30 dias, e aqui praticamente sem nenhuma chuva reportada nos últimos 15. Então, somando aí essas poucas chuvas que a gente observa aqui, somando 0,6 milímetros, nem 1 milímetro, em relação ao previsto, que era de aproximadamente 17 milímetros. Júlio de Castilhos, a soma segue muito parecida, na casa dos 40 milímetros, mas o previsto e realizado também com uma diferença muito gritante, então um previsto de 16 milímetros, enquanto o realizado foi 1 milímetro apenas. Quando a gente chega na região centro-sul, São Cepé tem uma soma de 46 milímetros, o previsto foi 37 e o realizado 2, então a gente lembra do último ClimaCast que essa região tinha uma previsão de chuva um pouco mais intensa, né? E isso realmente não ocorreu, como a gente olha aqui, então de 37 para 2 milímetros, 35 milímetros de diferença.
Quando a gente vem para Caçapava do Sul, a soma muito parecida, na casa dos 43 milímetros, e o previsto e realizado também chamando atenção, então de 22 milímetros em relação a de 5, aproximadamente 6 milímetros realizado. Bagé, a soma já diminui um pouco, então a soma aqui está bem crítica para os próximos 30 dias, ficando em 23 milímetros. Em compensação, tinha uma previsão de 62 milímetros, como eu comentei, um volume alto, mas que só foi realizado 9. E, para finalizar, Arroio Grande, dos próximos 30 dias, eu acho que é a localidade que tem o menor acúmulo de chuva aí previsto, de 17 milímetros. E também, nos últimos 15 dias, tinha uma previsão aí que a gente estava contando com ela, de 41 milímetros, e o realizado foi 12, que chama bastante atenção também. Era essa informação que eu tinha para trazer no ClimaCast de hoje. Eu acho que o que fica aí de aprendizado é a gente avaliar a previsão, mas sempre com cautela, tanto quando ela é positiva, tanto quando ela é negativa, porque a imprevisibilidade, a instabilidade da previsão ela é muito alta. A gente tem que usar essas informações com cautela, tomar decisões com base nelas, mas lembrando que quanto mais a longo prazo, então eu comentei no último ClimaCast também, que aquela previsão de chuva muito alta que estava dando lá para o fim de dezembro, a chance dela se concretizar era pequena. Então a gente já vê que ela sumiu, algumas outras chuvas que estavam previstas não ocorreram, então a previsão, apesar de a gente fazer esse acompanhamento aqui quinzenal, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Espero ter contribuído com essas informações e a gente se encontra no próximo ClimaCast. Obrigada, tchau, tchau!